Quadro do inferno pagão. 9. Conhecemos pouco o inferno pagão e apenas pela descrição dos poetas. Homero e Virgílio deram dele a descrição mais completa, mas é preciso apartar as necessidades que a poesia impôs à forma. A de Fenelon em seu Telêmaco, embora aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, procura, sobretudo, ressaltar o gênero de sofrimentos que sofrem os culpados, e se estende muito sobre a sorte dos maus reis, tendo em vista a instrução de seu aluno real. Por popular que seja sua obra, muitas pessoas não têm, sem dúvida, essa descrição bastante presente na memória, ou não puderam refletir bastante nela para estabelecerem uma comparação. Por isso, cremos ser útil reproduzir-lhe as partes que têm uma relação mais direta com o objetivo que nos ocupa, quer dizer, as que concernem mais especialmente a penalidade individual. 10. Entrando, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é, pois, disse-lhe a vossa infelicidade? Que fostes na terra? Eu fui, lhe respondeu essa sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples sussurro de meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam, dia e noite, os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer sem ser logo punido. Inventava cada dia novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Era ainda jovem e robusto, ai de mim! Quanta prosperidade me restava ainda para gozar no trono. Mas uma mulher que amei e que não me amou fez-me sentir que não era Deus. Ela me envenenou e não sou mais nada. Colocaram ontem, com pompas, as minhas cinzas numa urna de ouro, choraram, se arrancaram os cabelos, fizeram parecer quererem atirar-se às chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Vão. Ainda gemer ao pé do soberbo túmulo onde estão as minhas cinzas, mas ninguém me lamenta. Minha memória é horrorosa, mesmo na minha família, e aqui embaixo já sofro horríveis tratamentos. Telêmaco, tocado com esse espetáculo, lhe diz: Éreis verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentis essa doce paz sem a qual o coração permanece, sempre oprimido e murcho no meio das delícias? Não respondeu o babilônio, não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios gabam essa paz como o único bem. Para mim jamais a senti. Meu coração estava sem cessar, agitado por desejos novos, por medo e por esperança. Tratei de atordoar-me, a mim mesmo pela excitação de minhas paixões. Tinha necessidade de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila ter-me-ia sido muito amargo. Eis a paz da qual gozei. Tudo mais me parecia uma fábula em um sonho. Eis os bens que lamento. Falando assim, o babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar constantemente uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os a Caronte com seu rei e lhes dera um poder absoluto sobre esse rei que serviram na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Uma lhe dizia: não fomos homens tão bem como tu? Como foste bastante insensato para te creres um Deus, sem que lembrasses que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que fosses tomado por um homem, porque eras um monstro sem humanidade. Um outro lhe dizia:
Pois bem, onde estão agora os lisonjeadores? Não tens nada mais para dar, infeliz. Não podes mais fazer nenhum mal. Te tornaste escravo de teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer injustiça, mas enfim, a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã olhava para o chão, arrancando seus cabelos num excesso de raiva e de desespero. Mas Caronte dizia aos escravos, arrastai-o com a corrente, levantai-o contra a sua vontade. Não terá nem mesmo a consolação de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do estige disso sejam testemunhas para justificar os deuses, que sofreram tanto tempo quanto este ímpio reinou sobre a terra. Logo percebeu, bem perto dele, o negro tártaro. Dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado ocasionaria a morte se se espalhasse na morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído semelhante ao das correntes, as mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia com que nada se pudesse ouvir distintamente nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse abismo. De início, percebeu ele um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por terem procurado as riquezas pelas fraudes, pelas traições e crueldades. Ele nota muitos ímpios hipócritas que, aparentando amar a religião, dela se serviram como um bom pretexto para contentar a sua ambição e enganar os homens crédulos. Esses homens que tinham abusado da própria virtude, embora seja o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais celerados de todos os homens. As crianças que tinham degolado seus pais e suas mães, as esposas que tinham molhado suas mãos no sangue de seus esposos, os traidores que tinham entregue sua pátria depois de terem violado todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes do inferno assim o quiseram, e eis as suas razões. É que esses hipócritas não se contentam com serem maus, como o resto dos ímpios, querem ainda passar por bons e fazem com a sua falsa virtude com que os homens não ousem mais confiar na verdadeira. Os deuses dos quais zombaram e que tornaram desprezíveis para os homens têm prazer em empregar todo o seu poder para se vingarem dos seus insultos. Junto destes aparecem outros homens que o vulgo crê pouco culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas sem conhecê-las a fundo e que por isso prejudicaram a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousa lhes perguntar quais eram seus crimes. Logo, o condenado, tomando a palavra, grita: eu não fiz nenhum mal, coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo, compassivo. Que se pode, pois, me reprovar? Então, Minos lhe diz: não te faz nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça da qual te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Foste virtuoso, mas colocaste toda a tua virtude para ti mesmo, e não aos deuses que t'adaram, porque querias gozar do fruto da tua própria virtude e te encerrar em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram, e que nada fizeram senão para eles mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os olvidaste, eles te esquecerão, entregar-te-ão a ti mesmo uma vez que quiseste ser para ti e não para eles.
Procura, pois, agora, se o podes, a consolação no teu próprio coração. Eis-te para sempre, separado dos homens aos quais quiseste agradar. Eis-te só contigo mesmo, que foste teu ídolo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, aos quais tudo é devido. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganar, vai ser confundida. Não julgando os homens, os vícios e as virtudes, senão pelo que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derruba todos os teus julgamentos superficiais. Ela condena frequentemente o que admiram e justificam o que condenam. Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tivera antigamente ao contemplar a sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas mudaram em desespero. A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ele se faz uma revolução universal de tudo o que está dentro de si, como se transtornasse todas as suas entranhas. Não encontra mais a si mesmo, falta-lhe todo apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e o reprova amargamente o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Procura os lugares, os mais sombrios, para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura as trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna o segue por toda a parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo o que amou se lhe torna odioso, como sendo a fonte de seus males que não podem nunca acabar. E diz a si mesmo, ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Não conheci nada, uma vez que jamais amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram de descaminho. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio e cego. Eu era, eu mesmo, o meu ídolo. Enfim, Telêmaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado do seu poder. De um lado, uma fúria vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Aí, eles viam e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores, sua dureza para com os homens, aos quais deveriam proporcionar felicidade, sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens frouxos e lisonjeadores, sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu Fausto e sua excessiva magnificência fundados sobre as ruínas dos povos, sua ambição para comprar um pouco de vanglória com o sangue de seus cidadãos, enfim, a sua crueldade que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se veem, sem cessar, nesse espelho. Acham-se mais horríveis, mais monstruosos, do que não é a quimera, vencida por Belerofonte, nem a hidra de Lerna abatida por Hércules, nem o próprio Cérbero, embora vomite de suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso que é capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra.
Ao mesmo tempo, por outro lado, uma outra fúria lhes repetia, com insulto, todos os louvores que seus lisonjeadores lhes deram durante sua vida, e lhes apresentavam um outro espelho, onde se viam tais como a adulação os pintara. A oposição dessas duas pinturas, tão contrárias, era o suplício da sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles a quem se deram os mais magníficos louvores durante sua vida, porque os maus são mais temidos do que os bons e exigem sem pudor as desprezíveis lisonjas dos poetas e dos oradores do seu tempo. São ouvidos gemerem nessas profundas trevas, onde não podem ver senão os insultos e as zombarias que têm que sofrer. Não tem nada ao seu redor que não os repilam, que não os contradigam, que não os confundam, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que tudo estava feito para servi-los. No Tártaro estão entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhes fazem sentir, a seu turno, uma cruel servidão. Eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abrandar seu cativeiro. Estão sob os golpes dos seus escravos, tornados seus tiranos impiedosos. Como uma bigorna está sob os golpes das marteladas de Cíclopes, quando Vulcano os insta a trabalharem nas fornalhas ardentes do monte Etna. Ali, Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror. Não mais do que a sua própria natureza. Não têm necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Vêm-nas sem cessar em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Para delas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero que estão, chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo o sentimento e todo o conhecimento de si mesmos. Pedem aos abismos para tragá-los, a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue. Mas estão destinados à vingança que destila sobre eles, gota a gota, e que não secará nunca. A verdade que eles temem ver provoca o seu suplício. Vêm-na e não têm olhos senão para vê-la se erguer contra eles. Sua visão os penetra, atormenta, os arranca deles mesmos. Ela é como um raio, sem nada destruir ao redor, penetra-lhes até ao fundo de suas entranhas. Entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre sua cabeça, viu vários antigos reis da Lídia, que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho, para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Esses reis se reprovavam uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho: não vos recomendei a miúde durante a minha velhice e antes da minha morte, para reparar os males que fizera pela minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta tibieza e cercado de vis aduladores, acostumei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, o que os cavalos e os outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer, animais aos quais não se faz caso senão enquanto prestam serviços e proporcionam comodidades. Acreditei e fostes vós que me fizeste acreditar, e agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam as mais horrendas maldições e pareciam animados de raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis,
volteavam ainda, quais mochos na noite, as cruéis suspeitas, os vãos alarmes, as desconfianças que vingam os povos das durezas de seus reis, a fome insaciável de riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que se sofrem, sem poder jamais dar sólidos prazeres. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Todos os crimes dos povos que se originam da negligência com a qual se faz observar as leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Imputava-se-lhes também todas as desordens originadas do fausto, do luxo e de todos os outros excessos que atiram os homens em um estado violento e na tentação de desprezarem as leis para adquirirem bens. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis, que em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, não sonharam senão arruinarem o rebanho, como lobos devoradores. Mas o que consternou mais a Telêmaco foi ver, nesse abismo de trevas e males, um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos. Estavam punidos pelos males que tinham deixado fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa e nem má, tanto a sua fraqueza fora grande, não temeram jamais o que não conhecerem a verdade, nunca tiveram gosto da virtude, nem colocaram o seu